que todo esquecimento é um sinal de demência. Você já reparou por que às vezes você esquece algum nome de alguma pessoa? Porque nome você não faz analogia. Você só consegue gravar o nome de algumas pessoas, primeiro você falou muitas vezes, ou se você fez analogia. Por exemplo, você conhece uma Estela, aí você já fala, Estela, eu conheci uma Estela na infância. Aí você associou aquele nome da Estela que você conheceu com alguma Estela da infância, aí você não esquece. Mas se você não fizer a associação, a sua memória tira aquele nome. Então, isso não é demência, esquecer alguns nomes, porque nomes você não faz associação. Por isso que às vezes a gente esquece. Mais de 36 milhões de pessoas têm Alzheimer no mundo. Você sabia que o Alzheimer é considerado a diabetes do cérebro? O açúcar tem sido comprovado que é um dos fatores que tem gerado a quantidade de pessoas com Alzheimer no mundo. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir o açúcar para você melhorar a sua memória. Se você é uma pessoa que adora um doce, o açúcar, ele é viciante e ele produz do seu sistema de recompensa um vício. E hoje a gente já está comprovado que o açúcar é responsável pela Alzheimer, pelas perdas de memória. Então, o que é memória? É trabalhar o presente atrelado ao passado para você viver o futuro. Então, não há tempo sem um conceito de memória. Não há presente sem um conceito de tempo. Não há realidade sem memória, sem uma noção de presente, passado e futuro. As ruínas do nosso passado, a memória é nosso centro histórico, é nosso senso de identidade. Sou quem eu sou porque eu me lembro de quem eu sou. Há algo em mim, entre tantas memórias de conservação do passado, através das representações, mas não da realidade. A memória do homem, dos animais e armazenamento de evocação, informação adquirida através das experiências. A aquisição de memórias denomina-se aprendizado. As experiências são aquelas pontos intangíveis que chamamos de presente. Nada há no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos. Uma frase de Aristóteles. Aprendizado e memória são propriedades básicas do sistema nervoso. Pavlov teve uma importância nisso quando ele criou a teoria behaviorista, do comportamental, quando ele estava lá observando o cachorro, o animal da filha dele, que era um cachorro, e ele começou a perceber a salivação nos animais. E foi aí que ele trabalhou a área comportamental. Tem uma matéria que mês que vem eu já contratei uma professora para dar psicologia e eu pedi muito para ela explicar a caixinha de Skinner. A caixinha de Skinner é do ratinho, né? E o Pavlov, a teoria comportamental, como ela criou. E tudo isso fica registrado na memória. Você sabia que o cachorro, o animal doméstico, cachorro, gato, eles não conseguem mensurar tempo? Você sabia que a criança também não consegue mensurar tempo? E isso é bom para o cachorro, porque se você sai e fica 10 minutos longe de casa, ou se você fica 10 anos, para ele é o mesmo tempo. E para a criança também. A gente vai aprendendo a desenvolver o tempo ao longo da vida. Então, a memória, a gente tem tipos de memória imediata, a gente tem a recente e a gente tem a remota. Por que hoje ninguém decora mais telefones? Porque a gente tem a memória do celular para decorar, né? Então, quando a gente não tinha, a gente decorava várias coisas. Eu lembro que eu sou da época que não existia, eu sou economista, né? Minha primeira formação é economia. Não existia essa matemática financeira, essa HP, que é a máquina responsável pela matemática financeira. Valor presente, valor futuro, valor de taxa de juros. E aí, quando eu me formei em economia, eu formei em 1980, né? Nossa, bem antiga, né? Bem antiga. Me formei na Universidade Federal do Espírito Santo em economia. E não existia HP. A empresa que me contratou, ela queria que eu fizesse valor presente, valor futuro de várias coisas para fazer compras. E eu tinha que levar meu livro que tinha os valores para multiplicar. Aí, 10 anos depois, surge a HP. Aí eu lembro que naquela época eu lembrava número de processos, eu lembrava número de várias coisas. Por que hoje a gente tem uma sensação que parece que a gente está perdendo a memória? Porque não tem mais necessidade de eu lembrar número de celular na minha cabeça. O único número de celular que eu sei é o do meu filho, o meu e da empresa que eu faço propaganda. Nem do outro que eu não faço propaganda eu sei. Nem o da minha mãe eu sei, nem o da Camila eu sei. O dele eu sei porque eu fiz uma
analogia de associação. Todos os números da minha empresa eu consegui botar que acabam com data do meu aniversário, 1960, inclusive o meu particular. O meu número particular acaba com 1960. Por que eu fiz isso? Até para poder facilitar a memorização dos números. Então não se assuste que quando você levanta, você vai em direção à cozinha para pegar alguma coisa, no caminho você esqueceu. Isso é normal, isso não é demência. Se você for falando, eu vou chegar na cozinha, vou ver no armário o sal, que eu tenho que pegar o sal para botar no saleiro. Se você for falando e repetindo, você não esquece. Mas às vezes a gente levanta para ir buscar uma coisa, pensando em outra coisa. Aí você perde essa memória recente. Então, quem tem Alzheimer, quando começa com Alzheimer, ele também começa com mudança de comportamento. O Alzheimer não é só perda de memória, não quer dizer que não perde a memória, mas a pessoa começa a ter mudança de comportamento, ela começa a ficar agressiva, ela começa a perder a noção do espaço, ela começa a perder o que ela, se ela almoçou, se ela jantou, ela começa a perder se é segunda ou sexta. É um tipo de demência. Com muita tristeza eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai tinha demência do tabaco, porque papai fumou até o último dia da vida dele. E que bom que fumou, que aí eu vi que ele teve quase 10 anos, apesar de ter descoberto o enfisema pulmonar, né, uma doença obstrutiva pulmonar, ele viveu quase 10 anos com essa doença e nunca usou balão de oxigênio. Uma vontade de viver muito grande que ele tinha. E eu lembro quando no último ano da vida dele, eu ia na casa dele quase todos os dias. E eu chegava lá e ele falava, Cássia, sua mãe tá aí? Aí eu falava, não, pai, mamãe tá na escola. Aí passavam uns 10 minutos, ele virava e falava, Cássia, eu lembro que eu já te perguntei, mas eu não lembro que você respondeu. Sua mãe tá aí? Então, isso era a demência do tabaco. E eu, às vezes, eu vou lembrar de algum nome. Eu lembro um dia que eu tava querendo lembrar o nome de Mônica Salgado. Aquela já foi, estava conversando com a minha amiga Débora e queria lembrar o nome de Mônica Salgado. Ela já foi diretora da revista Gloss, hoje ela não é mais, casada com Afonso Nigro, daquele do Dominó, aquele conjunto Dominó, que eu não sei que músicas que eles cantavam. Aí eu falava, Débora, eu não tô lembrando o nome da moça da revista Gloss, eu lembro tudo dela, mas não consigo lembrar o nome. Aí eu lembro que depois, quando eu desliguei, eu não conseguia lembrar nem o nome do marido dela. Eu fui pesquisar para esquecimento de nomes, tinha alguma coisa a ver com o início de demência. Foi nesse dia que eu aprendi que não, que nome você não associa. Por que hoje eu lembrei? Porque naquele dia eu falei Mônica Salgado e Afonso Nigro, eles são casados, ele é ex-Dominó e ela hoje ela tem Instagram, eu até sigo ela, eu gosto muito dela, ela não é da psicanálise, nada, ela é de modas, mas eu gosto, eu sou aquela que eu gosto desse saber. Então, a gente não tem que achar que qualquer esquecimento é Alzheimer, é que ela não está no meu circuito de memórias e eu não tenho. Agora, quando eu vou lembrar dela, eu lembro da Mônica Martelli. Aí as duas são Mônicas. Ah, Cássio, por que você não associou a Mônica da história do Maurício que escreve historinhas? Porque eu associei as outras coisas, a associação é pessoal. Então aí são as memórias. Aspectos fundamentais. As memórias, elas estão no hipocampo e na amígdala. A consolidação das memórias, a liberação do hormônio periférico chamado adrenalina, noradrenalina e vasopressina, os neurotransmissores centrais de perdas de memórias, as drogas lícitas e ilícitas, olha os tabacos aí eu falando que dá uma demência, a incorporação de memórias pela influência de substâncias endógenas dentro de você, endógenas são dentro de você. O armazenamento aconteceu porque você registrou os capítulos. O esquecimento acontece devido à extinção, tempo e uma interferência retrógrada. Retrógrada quer dizer bem antigo. A vigília, ela não é espontânea, então a gente precisa de substâncias dentro da gente para ficar lembrando das coisas. Retrógrada é aquilo que tem a ver lá atrás. Anterógrada e retrógrada são os tipos de memórias. Então, sempre a memória vai estar associada ao passado, ao presente e futuro.